Bom dia, eu sou a professora Simone Weber e a aula de hoje é sobre enzimas, bioquímica de enzimas. Então, serão abordados os tópicos de introdução, timeline, vamos falar sobre os mecanismos de ação enzimática, como as enzimas funcionam, vamos falar de cinética enzimática e mecanismos de regulação e inibição da atividade enzimática. Então, o que são enzimas? Enzimas são catalisadores biológicos que, com alto grau de especificidade ao seu substrato, aceleram as reações enzimáticas extraordinariamente e funcionam em soluções aquosas sob condições controladas de temperatura e pH. Então, as enzimas elas são macromoléculas que têm propriedades catalisadoras sobre as reações que ocorrem nos sistemas biológicos. Elas têm um elevado grau de especificidade sobre o seu substrato, aceleram essas reações específicas, portanto, sem que sejam alteradas ou consumidas no final do processo. Com exceção de um pequeno grupo de moléculas de RNA catalítico, chamadas ribozimas, todas as enzimas possuem natureza proteica. Nós já falamos que o principal fonte de energia dos seres vivos são os carboidratos, né? Então, a conversão da sacarose, que é um disacarídeo formado por glicose mais frutose, em CO2 e água, na presença de oxigênio, ela é uma reação termodinamicamente favorável e exergônica. Significa que ela é uma reação espontânea e com liberação de energia. Entretanto, se nós deixarmos, então, o açúcar, né, que é a sacarose, o açúcar da cana, se nós deixarmos a sacarose em contato com o ar atmosférico, a conversão em CO2 e água poderá levar anos. Embora esse processo químico seja termodinamicamente favorável, ou seja espontâneo, ele é muito lento. Entretanto, quando a gente ingere sacarose na alimentação, ela é rapidamente convertida em energia em segundos. Por que isso acontece? Por causa da catálise enzimática. A diferença, então, está na catálise, sem a qual as reações químicas, como a oxidação da sacarose, por exemplo, não ocorreriam numa escala de tempo útil para a manutenção da vida. Então, reações lentas são desfavoráveis à vida. Então, nós realmente precisamos das enzimas, né, para realizar a catálise. Catálise é reação enzimática, é sinônimo de catálise. Então, quando eu falo que essa reação acontece muito rapidamente no organismo quando a gente ingere a sacarose e que isso é devido à catálise, significa que essa reação, essa conversão da sacarose em CO2 e água, ela é catalisada por uma ou mais enzimas, ou várias enzimas, numa via oxidativa, por exemplo, tá? Isso acontece porque, para que essa reação seja compatível com a vida, eu não poderia esperar anos para poder converter o açúcar em energia. A história da bioquímica, ela começou praticamente junto com a história das enzimas, né? No final de 1700, início de 1800, começaram os estudos da digestão de compostos orgânicos por fluidos biológicos, por exemplo, a digestão da carne por secreções gástricas ou a quebra do amido em carboidratos monossacarídeos pela saliva, né? Em 1850, Pasteur fez um experimento muito interessante onde ele misturou cultura de levedura e glicose.
e observou que as células leveduriformes eram capazes de transformar essa glicose em álcool e chamou esse processo, então, de fermentação. Na época, Louis Pasteur propôs que as células leveduriformes vivas eram capazes de realizar a fermentação e propôs a teoria do vitalismo, que perdurou por muito tempo. Ele achava, então, que organismos vivos, que eram essas leveduras, durou muito tempo, até que em 1879 houve a quebra do vitalismo, anos depois de Pasteur. Ele usou um extrato de levedura obtido após a lise das células, ou seja, ele ferveu as leveduras e aí usou esse extrato com as leveduras mortas e observou que mesmo assim a glicose era transformada em álcool, provando que a fermentação era promovida por moléculas que continuavam a sua função mesmo quando removidas da célula viva. Então, Frederick Kuhner chamou essas moléculas de enzimas, segundo o senhor aqui, né? Enzimas, em alemão, significa enleveduras. A partir da queda do vitalismo, então, o isolamento e caracterização de novas enzimas avançaram a ciência da bioquímica. Em 1926, com a cristalização da urease, observou-se que a estrutura dessa enzima era muito semelhante às proteínas. Então, foi postulado por James Summer que provavelmente as enzimas eram proteínas, o que permaneceu controverso por um período de tempo, até que em 1930 esse postulado foi aceito. Após a cristalização de outras enzimas digestivas, como a pepsina, a tripsina, e que também revelaram o conteúdo proteico dessas enzimas, o postulado de que todas as enzimas são proteínas foi também reformulado anos depois, quando se descobriu que os RNAs também apresentavam a capacidade de catálise, e hoje se sabe, então, que enzimas são proteínas ou RNAs catalíticos. A partir da década de 50, então, avançaram-se os estudos com isolamento e caracterização de estruturas. Mais de 75 enzimas, então, foram isoladas e cristalizadas. Foi comprovado, então, o seu caráter proteico, né, que essas enzimas são proteínas, não todas, mas que, exceto os RNAs catalíticos, todas as enzimas seriam proteínas. Então, os estudos seguintes observaram que a estrutura tridimensional das enzimas eram extremamente importantes para sua função e que a perda dessa conformação representava a perda da função. Então, o que a gente sabe hoje com relação à estrutura das enzimas é que algumas enzimas são proteínas simples, elas não requerem outro grupo químico além da cadeia, por exemplo, enzimas hidrolíticas, a pepsina, a tripsina, a lisozima, ribonuclease. Entretanto, a maioria das enzimas requer a presença de um outro grupamento químico, né? São conjugadas a outros componentes para exercer sua função. Como, por exemplo, então, cofatores, né? As proteínas podem ser conjugadas com cofatores, que são íons metálicos, ou coenzimas, que são complexos orgânicos derivados das vitaminas. E o conjunto, então, entre a parte proteica e o cofator ou a coenzima forma o que a gente conhece como holoenzima,
ou aloenzima. Então, a aloenzima seria a forma ativa de uma enzima quando ela está ligada ao seu cofator ou sua coenzima. Quando nós temos só a parte proteica, a gente chama ela de apoenzima. Então, a apoenzima é só a cadeia polipeptídica de uma enzima conjugada, ou seja, é só a parte proteica sem o seu cofator ou a sua coenzima. E a gente diz, então, que ela é inativa quando está na forma de apoenzima. Ela só é ativa quando essa parte, a apoenzima, se junta ao seu cofator ou à sua coenzima, formando, então, o conjugado ativo, que é holoenzima ou aloenzima, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de uma enzima ligada a uma desidrogenase, ligada à sua coenzima, essa estrutura orgânica que tem aqui em amarelinho. Essa coenzima é chamada de flavina mononucleotídeo, ou seja, FMN. Essa coenzima, ela está presente, então, nas desidrogenases, né? Enzimas que recebem o nome de desidrogenase, elas atuam sobre um substrato para desidrogená-los, ou seja, retirar elétrons hidrogênios dessa molécula. Então, qual a função, por exemplo, dessa coenzima FMN nas desidrogenases? Ela recebe os elétrons que estão sendo retirados do substrato. Recebe momentaneamente, transitoriamente. Enquanto a reação química está acontecendo, essa coenzima recebe os elétrons para que, num segundo momento, elas transfiram esses elétrons para uma outra molécula que vai formar, então, o produto. Isso, acontece, por exemplo, lá nas mitocôndrias, né? Lembra que a gente falou que os elétrons, os hidrogênios oriundos da oxidação das moléculas são transferidos ao oxigênio na cadeia transportadora de elétrons? Então, lá na cadeia transportadora, isso aqui é uma membrana da mitocôndria, e nós temos várias enzimas aqui na membrana das mitocôndrias que são responsáveis pela cadeia transportadora de elétrons. Então, o que acontece é que desidrogenases, enzimas que retiraram os elétrons dos seus substratos e que agora esses elétrons estão momentaneamente ligados às suas coenzimas, exemplo FMN, chegam aqui no complexo 1 da cadeia transportadora de elétron e transferem os hidrogênios que estão ligados a essas coenzimas ao oxigênio, por exemplo. Tá? Então, isso é só um exemplo para vocês visualizarem que, obviamente, as desidrogenases sem suas coenzimas, sem a coenzima flavina mononucleotídeo, ela não vai conseguir desempenhar sua função. Qual é a função das desidrogenases? Retirar hidrogênios de um substrato e transferi-los para uma outra molécula para formar um produto, que no caso aqui do exemplo, o produto seria a água, né? Onde essas enzimas vão retirar os hidrogênios de uma macromolécula e transferir esses hidrogênios para o oxigênio formando água, por exemplo. Tá? Então, obviamente que sem a coenzima, essas enzimas não conseguem desempenhar sua função. Então, por isso que, de novo, a gente volta àquela teoria lá de cima de que uma enzima, quando ela é uma enzima conjugada, quando ela precisa de um cofator ou de uma coenzima para desempenhar sua função, somente a parte proteica sem o cofator ou a coenzima não desempenha sua função, ou seja, ela é inativa. A enzima só vai ser ativa quando ela está na sua forma conjugada ou de holoenzima, que nada mais é do que a cadeia polipeptídica mais o seu cofator, que pode ser um íon metálico, ou uma coenzima, que é uma molécula orgânica derivada, então, de vitaminas, por exemplo, né? Então, se a gente, além do exemplo de coenzima,
nós podemos ter proteínas que se ligam a cofatores metálicos. A gente costuma chamá-las, então, de metaloenzimas, que são complexos formados pela enzima, ou seja, pela apoenzima, parte inativa, e os seus cofatores metálicos, como ferro, manganês, zinco, cobre, níquel, selênio, etc. Exemplos, né? Citocromo oxidase é uma enzima que tem o cobre como cofator. A arginase tem o manganês. A hexoquinase, ou a glicose 6-fosfatase, tem o magnésio. A glutationa peroxidase tem o selênio. A urease precisa de o níquel. A anidrase carbônica, a álcool desidrogenase, precisa de um zinco. A citocromo oxidase, a peroxidase, precisam de ferro, né? Ferro 2+, ou ferro 3+, então isso depende. Quando essa enzima precisa de um íon metálico, a gente chama elas de metaloenzimas, ok? Quando elas precisam de moléculas derivadas de vitaminas, a gente chama elas de coenzimas. Daí nós temos o exemplo, então, da flavina adenino dinucleotídeo, que transporta elétrons na cadeia transportadora de elétrons, lá na mitocôndria. Nós temos o exemplo da piridoxal-fosfato, que tem a função de transportar grupamentos aminos. A gente vai falar sobre ela lá na biossíntese de nucleotídeos e aminoácidos, quando nós entrarmos em metabolismo de proteínas. Nós vamos falar sobre isso. Lembra, metabolismo é síntese e degradação. Lá nós vamos precisar, na síntese de nucleotídeos, nós vamos precisar de uma enzima que tem como coenzima a piridoxal-fosfato, que tem a função de transportar transitoriamente NH3 para oxidar ou reduzir aminoácidos, né? Lembra que os aminoácidos têm na sua estrutura um NH3+. Então, as coenzimas elas vão funcionar como transportadoras transitórias de átomos ou grupos funcionais específicos, conforme o exemplo que nós mostramos aqui das desidrogenases, né? Então, muitas são derivadas de vitaminas e nutrientes orgânicos requeridos em pequena quantidade na nossa dieta. Então, esse slide aqui, ele mostra alguns exemplos do que a gente falou sobre metaloenzimas, né? Que são enzimas que precisam de cofatores ou de íons metálicos para desempenhar sua função, e alguns exemplos de enzimas e seus cofatores. Tá? Então, essas enzimas, elas são classificadas em 6 classes, conforme a função em que elas desempenham. Por exemplo, as oxirredutases, a classe 1 das enzimas, elas são enzimas que realizam reações de oxidação ou de redução. As transferases são enzimas que transferem grupos funcionais ou átomos. Por exemplo, a desidrogenase é uma transferase, ok? Que é o exemplo que a gente mostrou ali, que transfere hidrogênio do substrato para formar um produto. A classe 3 são as hidrolases, são enzimas que realizam reações de hidrólise. Lembra que a hidrólise é quebra na presença de água. A classe 4 são as liases, são enzimas que fazem a adição de grupos ou formações de ligações, enquanto que as isomerases, elas transformam grupos para formar isômeros. E as ligases fazem reações de condensação, ou seja, condensam 2 moléculas para formar uma só.
E normalmente isso está associado acoplado à clivagem de uma molécula de ATP, ou seja, precisam de energia para que ocorra. Então, além da classe das enzimas, elas também recebem um nome, né? Então, a União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular, a IUBMB, adota uma classificação e uma nomenclatura internacional. Então, em qualquer lugar do mundo, as enzimas vão ter sempre o mesmo nome, né? E esse nome é formado por 4 números e um nome sistemático. Então, toda enzima tem esse EC aqui, que é o Enzyme Commission Number. São 4 números que vão... É como se fosse o RG da enzima, vão representar qual é a classe, a subclasse e qual a função que essa enzima desempenha, né? Então, esse número ele identifica a reação que ela catalisa com base nas 6 classes enzimáticas que a gente viu agora: oxorredutase, transferase, hidrolase, liase, isomerase ou ligase, né? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês da hexoquinase. Todas as enzimas que têm esse nome quinase no final, sufixo quinase, elas fosforilam, ou seja, elas catalisam reações de fosforilação, ou seja, de adição de um grupamento fosfato. As fosfatases, elas desfosforilam. Então, enquanto as quinases fosforilam, as fosfatases desfosforilam. Então, nesse caso aqui, nós temos a hexoquinase tipo 4. A hexoquinase tipo 4, desculpa, ela é a 2.7.1.1, onde o primeiro dígito, 2, corresponde à classe na qual ela pertence. Qual é a classe 2 que nós vimos? São as transferases. Então, a gente sabe que essa enzima, porque o nome dela tem lá, o primeiro número do EC é 2, a gente sabe que ela é da classe das transferases. O segundo número, 7, ele representa a subclasse. A subclasse 7, existe um guia com todas essas opções de numeração para o primeiro número, para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Se a gente for olhar o que significa o número 7 na subclasse, a gente sabe que ela, além de ser uma transferase, a subclasse é a fosfotransferase, ou seja, ela transfere grupamentos fosfatos, especificamente. Então, olhando para o número, eu já sei qual a função dessa enzima. É transferir um grupamento fosfato. Ela poderia transferir um hidrogênio, no caso da desidrogenase. Aí o primeiro número seria 1, o segundo número seria um outro número. Sei lá, digamos o 1, 2.1.1, significaria, por exemplo, estou chutando aqui que eu não sei de cor, que ela seria uma enzima transferase da subclasse das hidrogeno transferases, ou seja, que transferiria grupamentos de hidrogênios. Esse aqui não, ela é uma fosfotransferase, ou seja, ela transfere grupamentos grupo fosfato, o P, tá? O terceiro número representa a subclasse, ou seja, quem é o receptor desse grupamento que vai ser transferido, né? Qual é a molécula, qual é a molécula não, qual é o grupamento na molécula que vai receber o grupamento fosfato? Nesse caso aqui, o número 1 corresponde, então, à oxidrila. Então, significa que lá na molécula aceptora, quando a enzima transfere o grupamento fosfato, na molécula aceptora eu tenho uma hidroxila. É na hidroxila que ela vai se ligar. Então, aqui no exemplo, vocês podem ver que a glicose, que é o substrato,
vai receber um grupamento fosfato na oxidrila aqui desse carbono 6, tá? Nós temos o carbono 1, deixa eu ver se eu consigo botar, deixa eu ver se eu consigo colocar, consegui. Nós temos esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. No carbono 6, eu tenho 2 hidrogênios ligados mais uma oxidrila. Então, nessa oxidrila do carbono 6 aqui, é que vai se ligar um grupamento fosfato. Então, isso está dizendo, esse terceiro número 1 significa isso. Significa que o grupo aceptor é a oxidrila do carbono 6 da glicose. O último número aqui, também 1, indica o substrato. Agora, ele indica qual é a molécula que vai receber, não qual é o grupamento na molécula. Qual a molécula? Qual é a molécula que está recebendo o grupamento fosfato? A glicose. Então, a glicose vai receber no carbono 6, na sua oxidrila, ela vai receber o grupamento fosfato. Então, a molécula aceptora glicose, lá na tabelinha, corresponde ao número 1. Então, isso significa que, olhando o EC da enzima, eu consigo saber qual é a função da enzima. Ela é uma transferase, ela transfere um grupamento fosfato para uma hidroxila na molécula de glicose, certo? Então, esse EC aqui da enzima, ele representa... Você sabendo o EC da enzima, você sabe qual é a função que essa enzima desempenha. Então, num experimento, por exemplo, de caracterização de novas enzimas, ou descobrir uma enzima nova e eu quero dar um nome para essa enzima. Então, a primeira coisa é você dar o EC da enzima, ou seja, vamos imaginar o RG da enzima. Olhando para esse EC, eu sei que classe ela é, que função ela desempenha, só olhando para esse número. Então, a União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular, ela preconiza o uso de EC ao invés de chamar as enzimas por um nome que pode, no momento de ser traduzido para outro idioma, isso perca a informação. Então, com o número... isso é uma generalização internacional, uma classificação internacional que serve para qualquer país, de qualquer idioma. O número não é traduzido, né? Claro que, para facilitar, todas as enzimas recebem um nome, além do EC, recebem um nome sistemático. Nesse caso aqui, nós chamamos essa enzima de glicose fosfotransferase, ou hexoquinase tipo 4. Nós temos exo é 6, quinase enzimas que fosforilam moléculas de 6 carbonos. Então, eu posso fosforilar a glicose, formando a glicose 6-fosfato, mas eu poderia fosforilar também a frutose, que é um isômero da glicose. Aí eu vou formar, por exemplo, a frutose 6-fosfato. Isso acontece lá na via glicolítica, quando a gente entrar em metabolismo de carboidratos, nós vamos ver que a hexoquinase tipo 3, por exemplo, ela pode ser uma frutose fosfotransferase, né? A tipo 4 é a glicose fosfotransferase, mas nós temos a tipo 1, tipo 2, tipo 3, que desempenham outras funções. Obviamente, essas enzimas vão ter outro EC. Se eu estivesse falando, vamos imaginar aqui, ó, se eu estivesse falando da frutose fosfotransferase, qual seria o primeiro número dela? Ela continua sendo uma transferase, vai transferir um grupamento para essa molécula aqui. Esse fosfato sai de um ATP, então ela retira um fosfato de um ATP, que tem 3 fosfatos, e tá aqui o ATP, ó, formando um ADP. Tem adenina trifosfato, fica a adenina difosfato. Um dos fosfatos vai ser transferido para essa molécula de glicose. Então,
Se a gente estivesse falando da frutose, ela continuaria sendo 2 aqui o primeiro número. O segundo número continuaria sendo 7, porque o que ela vai transferir é o fosfato. O outro número aqui também continuaria sendo 1. Por quê? Porque a molécula, o grupamento que vai receber aqui na frutose seria também a hidroxila. Só que a hidroxila não estaria ligada na glicose, estaria ligada na frutose. Então, o número que vai mudar é só o último. O 1 é glicose e o 2 é frutose. Então, se nós estivéssemos falando da frutose fosfotransferase, o EC seria 2,7,1,2. Ok? Bom, então, para a gente finalizar a parte de introdução das enzimas, a gente viu, então, que as enzimas são catalisadores biológicos. Por que biológicos? Porque elas atuam em condições biológicas, funcionam em soluções aquosas, em temperatura e pH específicos, que são pHs e temperaturas do corpo humano, por exemplo, né? Claro que, de acordo com cada órgão, nós temos pHs diferentes. Por exemplo, uma enzima que atua no estômago, ela tem que atuar no pH 2, enquanto que uma enzima que atua no intestino, ela vai ter que atuar num pH mais alcalino, né? Mas as enzimas cada enzima tem seu pH específico, sua temperatura específica e que as enzimas atuam sobre substratos específicos. Por exemplo, aquela enzima que atua transferindo o grupamento fosfato para a glicose, não transfere para a frutose. É uma outra enzima que tem um outro EC que vai fazer a transferência do fosfato para a frutose. Mas para a glicose, é só a glicose fosfotransferase, só a hexoquinase tipo 4 que faz, por exemplo. Então, o que eu quero dizer é que as enzimas são específicas para os seus substratos, formando produtos e não são consumidas na reação, ou seja, a mesma enzima que entrou aqui, ela sai íntegra no final, pronta para atuar sobre uma outra reação, sobre um outro substrato para formar outro produto. Então, em resumo, as enzimas aceleram as reações, não são consumidas nessa reação, atuam em pequenas concentrações, isso é extremamente importante também para ser compatível com os sistemas biológicos, é que eu preciso de bem pouquinha enzima para fazer a conversão de uma grande quantidade de produto, porque por elas não serem consumidas, ao final da reação ela está apta para atuar sobre outro substrato. Então, eu posso ter uma grande quantidade de substrato com uma pequena quantidade de enzima. E elas não alteram o equilíbrio da reação. Isso significa que, se aqui eu tenho 5 carbonos, o produto também vai ter 5 carbonos. Não saiu nenhum carbono daqui e veio para cá. Ou seja, ela não é consumida na reação para formar o produto. Ela sai íntegra. Então, ela não altera o equilíbrio da reação, que é quando você soma, né? Quantos átomos tem no substrato e quantos átomos teria no produto. Aqui a gente tem um exemplo de uma molécula de catalase. A molécula de catalase, ela é uma enzima que nós vamos ver que sempre é a terminação de enzimas, né? Que degradam, então, peróxidos, H2O2. Então, elas detoxificam o peróxido formando água, H2O mais oxigênio, tá? Por que eu preciso da catalase? Ela é uma enzima antioxidante. Por quê? Porque no organismo o peróxido é tóxico e ele pode levar ao estresse oxidativo no organismo. Então, nós precisamos de enzimas antioxidantes que detoxificam esses ROS. Então, uma molécula de catalase, uma enzima, uma molécula dela decompõe
mil milhões, 5 milhões de moléculas de peróxido, no pH 6,8 por minuto. Então, para vocês verem como elas aceleram as reações, né? Em 1 minuto, eu tenho que uma molécula só, pequeníssima quantidade de enzima, consegue degradar, decompor 5 milhões de moléculas de peróxido. Né? Então, isso é um exemplo para vocês fixarem essas 3 características essenciais das enzimas. O segundo tópico que nós vamos abordar é o mecanismo de ação enzimática, ou seja, como as enzimas funcionam. A gente sabe, então, que as enzimas, elas aumentam a velocidade das reações, então a gente sabe que reações não catalisadas tendem a ser muito lentas e que esses catalisadores, eles aumentam consideravelmente a velocidade das reações. A gente já viu isso, né? Mas por que as enzimas aumentam a velocidade da reação? O que ela faz para aumentar a velocidade de uma reação química? Como elas funcionam? Então, elas aumentam a velocidade porque elas diminuem a energia de ativação, ou seja, o ΔG. Tá, e aí? Vamos olhar esse gráfico aqui e vamos imaginar, em azul, nós temos uma reação não catalisada. E aqui no gráfico nós temos energia conforme o caminho da reação. Então, nós temos o substrato sendo convertido em produto. Então, nós temos aqui um ΔG, um ΔG não, nós temos aqui uma energia que está associada ao produto e uma energia que está associada ao substrato e ao produto. E à medida que essa reação acontece, nós temos uma variação nessa energia, na entalpia, né? Então, nós temos uma reação não catalisada em azul, onde nós temos uma variação de energia em relação ao substrato em relação ao produto, ou seja, com quanto que variou a energia desde o tempo inicial aqui do produto até ela atingir um pico de necessidade energética para que a reação ocorra. Então, essa variação aqui a gente chama de ΔG, ou seja, é a variação de energia de ativação. Quanto que eu preciso de energia para ativar aquela reação química. E em vermelho nós temos uma reação catalisada com enzima, ou seja, essa aqui não tem enzima e essa aqui tem uma enzima associada. A gente observa nesse gráfico que a variação, o ΔG de energia necessária para que a reação ocorra quando ela é catalisada em vermelho, esse ΔG é bem menor do que o ΔG quando não tem enzima envolvida, tá? Então, isso aqui é simplesmente para mostrar para vocês que uma reação não catalisada tem um ΔG maior do que uma reação catalisada com enzimas. Bom, beleza. Então, isso significa que as enzimas, quando tem enzima presente, esse ΔG é menor. Então, por isso elas aumentam a velocidade das reações, porque elas diminuem a energia de ativação necessária para que a reação ocorra, ou seja, o ΔG. Mas como elas fazem isso? Esse mecanismo está relacionado ao sítio ativo da enzima. Então, vamos imaginar que esse aqui seja uma enzima, né? E eu tenho um local na enzima aqui, aonde o meu substrato vai se ligar. Então, a sacarose é um disacarídeo formado por glicose mais frutose, e a sacarase é uma enzima que degrada essa ligação, vai cortar, quebrar essa ligação, a presença de água, mas vai fazer uma hidrólise, por exemplo, for liberando, tá mostrando aqui que ela vai cortar aqui, ó, a ligação,
e vai liberar glicose mais frutose, tá? Então, essa enzima aqui é da classe 3, né, das hidrolases, tá? Que são enzimas que realizam hidrólise. Então, a sacarase é uma hidrolase. E ela vai clivar o disacarídeo, liberando 2 monossacarídeos. Mas, para que isso ocorra, o substrato tem que se ligar ao sítio ativo da enzima. Significa que o substrato tem que se ligar lá no local da enzima específico para ele. Então, se fosse outra molécula que não fosse a sacarase, ela não iria se ligar aqui. Por quê? Porque as enzimas possuem locais específicos para se ligar o substrato. Então, quando a enzima assume a sua estrutura tridimensional, né? Lembra, as enzimas são proteínas. E durante a síntese proteica, essas enzimas quando a cadeia polipeptídica é sintetizada, essa macromolécula já assume a sua estrutura tridimensional, que é compatível com a sua função. E nessa estrutura tridimensional existem locais na enzima específicos para que o substrato venha e se ligue aqui. Não, então, tá aí a explicação da especificidade que a enzima tem com o seu substrato. Não existe opção de se ligar a outro substrato que não aquele que caiba exatamente no sítio ativo, tá? Formando o que a gente chama de complexo enzima-substrato. Então, quando a enzima está ligada ao seu substrato, forma um complexo enzima-substrato. Então, quando a gente estava falando lá, mostrando essa reação aqui, ó, onde enzima mais substrato é igual enzima mais produto, tem um momento transitório aqui em que eu tenho enzima substrato, ou seja, a enzima está ligada ao seu substrato, formando um complexo enzima-substrato aqui transitoriamente para propiciar a formação de um produto posteriormente. Então, existe uma etapa da reação química em que eu tenho a formação do complexo enzima-substrato. Ok? Então, essa enzima, ela tem esse sítio ativo, que é esse local onde o substrato vai se ligar, e esse sítio ativo é específico para o seu substrato. Então, se vier um substrato diferente, ele não encaixa aqui, tá? Então, o encaixe é perfeito, onde cada enzima atua sobre um substrato. Isso significa que cada substrato possui uma enzima específica. Então, a especificidade depende do arranjo preciso entre os átomos desse centro ativo. Então, vamos imaginar que, como isso aqui é uma proteína, nós temos aqui no sítio ativo determinados aminoácidos que estão nessa cadeia polipeptídica, que quando essa proteína se enovelou, formou a sua estrutura tridimensional, esses aminoácidos ficaram próximos. Aqui tem uma serina e uma histidina. Está mostrando que na posição 57 desse aminoácido eu tenho uma histidina e que na posição 195 desse outro aminoácido eu tenho uma serina. E esses dois substratos, esses dois aminoácidos aqui, a serina e a histidina, são extremamente essenciais para a formação do complexo enzima-substrato. Por quê? Porque átomos da serina vão interagir com átomos do substrato, enquanto que átomos da histidina, na posição 57 desta proteína, eu tenho uma histidina, e essa histidina aqui vai interagir com o substrato. Se eu trocar a histidina por um outro aminoácido lá no SNP, por exemplo, numa mutação em que trocou a posição 57 dessa proteína, na posição 57, ao invés de eu ter uma histidina, eu tenho uma valina. Acabou a função da proteína. Por quê? Porque eu precisava de uma histidina aqui para interagir com o meu substrato. Mas eu não tenho mais, eu tenho uma valina. Então, essa
formação do complexo enzima-substrato não vai acontecer com a especificidade necessária. Isso significa, então, que os átomos que compõem o sítio ativo da enzima são extremamente essenciais para a especificidade dessa enzima ao seu substrato, ok? Então, voltando aqui ao complexo enzima-substrato, então, para que uma reação não catalisada, para que uma reação catalisada tenha o seu ΔG reduzido, eu preciso da formação do complexo enzima-substrato. Por quê? Porque a formação do complexo é extremamente essencial para a ação da enzima, ou seja, para reduzir a energia de ativação. Por que isso? Porque a energia derivada, olha, presta atenção, porque a energia derivada da interação entre aquelas aminoácidos do sítio ativo com os átomos do substrato, ali, quando ocorre momentaneamente, transitoriamente, ocorrem ligações entre os aminoácidos do sítio ativo e átomos do substrato. Moléculas presentes no meu substrato interagem, formam ligações transitórias, momentâneas, entre o substrato e a enzima. Essa ligação gera uma energia, que a gente chama de energia de ligação. E essa energia de ligação é a principal fonte de energia livre usada pelas enzimas para atingir a sua energia de ativação. Ou seja, ao invés dela precisar consumir uma maior energia para atingir o pico do estado de transição, ela usa a energia de ligação do complexo enzima-substrato para diminuir a energia de ativação necessária para que a reação aconteça. Então, quando eu digo que as enzimas, o mecanismo de ação das enzimas, elas aumentam a velocidade da reação porque elas diminuem a energia de ativação, por que elas diminuem a energia de ativação? Porque elas utilizam a energia de ligação entre o sítio ativo da enzima e o substrato durante a formação do complexo enzima-substrato para diminuir a energia de ativação necessária para que a reação aconteça. Isso significa que uma reação não vai acontecer, a catálise não vai acontecer se não formar o complexo enzima-substrato, ok? Então, essa energia de ligação, ela nada mais é do que a energia que é gerada quando aminoácidos que estão no sítio ativo, aqui, por exemplo, uma histidina, se liga momentaneamente ao seu substrato. Então, vários átomos que estão compondo o sítio ativo vão interagir com o seu substrato de forma específica, ou seja, essa formação em complexo enzima-substrato é específica, só aquele substrato se liga somente àquela enzima e, ao se ligarem, eles liberam uma energia de ligação, oriunda das ligações não covalentes, porque elas são transitórias, momentâneas. Lembra que no final a enzima é liberada intacta, ela não é consumida durante o processo. Então, essa ligação que ocorre do complexo enzima-substrato é transitória. E ela é importantíssima para diminuir a energia de ativação necessária para que a reação química aconteça. E para que, então, a enzima consiga desempenhar a sua função, que é aumentar a velocidade das reações. Por que ela aumenta a velocidade das reações? Porque ela diminui a energia de ativação. Como ela diminui a energia de ativação? Porque ela utiliza a energia de ligação para diminuir a energia necessária para ativar a reação. Ok?
Quando a gente falou que as enzimas, elas são específicas para o seu substrato, por muito tempo, usou-se a teoria proposta por um alemão, né, Fischer, em 1890, que ele dizia, então, que propôs o modelo chave-fechadura, o modelo de Fischer, vamos imaginar, então, que a chave seja um substrato e a fechadura seria a sua enzima, né? E aqui eu tenho uma enzima, então, e um local na enzima onde o substrato entra, né? Onde a chave entra. Esse local na enzima aqui, a gente chamaria de sítio ativo. E quando o substrato entra no sítio ativo, eu formo o complexo enzima-substrato. E por isso ele é específico. Uma fechadura uma chave, ela é específica para a sua fechadura, né? Então uma enzima aqui, ela é específica para o seu substrato. Uma outra chave que entrar aqui não vai formar o complexo. Por quê? Porque só serve aquele substrato, só serve aquela chave. Então, por muito tempo, aceitou-se esse modelo, né? Entretanto, como vocês podem imaginar, prever aqui, esse conceito, ele vem de uma ideia de rigidez imposta pelo sítio ativo. Ou seja, aquela fechadura aqui, ela é rígida, ela não se move, ela não se mexe, ela não se adapta. Ou eu tenho meu substrato capaz de entrar aqui dentro numa enzima que é rígida, ou a reação não acontece. Só que ao longo do tempo foi se descobrindo que não é bem assim. As enzimas, elas têm uma certa flexibilidade, que à medida em que o substrato se aproxima do sítio ativo, esta enzima vai mudando um pouco a sua conformação tridimensional para favorecer o encaixe perfeito. Então, existem interações dinâmicas que acompanham a catálise, né? Então, posteriormente, Daniel Kozlan propôs o modelo de encaixe induzido, onde agora você imagina que a sua mão é o substrato e a luva é a enzima. Então, você pega uma luva, ela está lá compactadazinha, à medida que você vai colocando a mão lá dentro, a luva vai se adaptando à sua mão e se encaixando perfeitamente. Então, hoje a gente sabe que é isso que acontece para formar o complexo enzima-substrato. Ou seja, o substrato induz alterações conformacionais na estrutura molecular da enzima para que ocorra a formação do complexo. Então, é isso que a gente chama de encaixe induzido. Então, a enzima sofre alterações conformacionais induzidas pelas múltiplas interações fracas que vão acontecendo com o substrato, né? Que é o que? A especificidade, né? O substrato tem aminoácidos que vão interagir especificamente com o seu substrato, e essas ligações que vão acontecendo ali vão propiciando uma alteração na estrutura da enzima para fazer o encaixe perfeito que é induzido pela presença do substrato. Então, quando a presença da minha mão ao entrar na luva vai propiciando que a luva se adeque à minha mão, né? Ao substrato, no caso. Tá? Então, hoje, essa é a ideia que aceita-se com relação ao modelo da formação do complexo enzima-substrato. Então, aqui nós temos um exemplo
da exoquinase, aquela mesma enzima que a gente mostrou lá para falar da nomenclatura, né? Então, a exoquinase tipo 4, ela atua sobre qual substrato? Sobre a glicose, né? Ela tem a função de transferir grupamentos fosfatos do ATP para a glicose. Então, nós temos glicose mais ATP igual glicose 6-fosfato mais ADP como produto. E essa enzima aqui catalisa essa reação. Então, você pode ver que em A nós temos uma enzima num formato tridimensional aqui, e que à medida que essa glicose entra no sítio ativo, você vê que essa conformação levemente se fecha mais um pouco, ela que lá estava mais aberta, né? É só para exemplificar, então, que quando o substrato entra aqui, essa enzima dá uma fechadinha aqui, ou seja, tem um encaixe induzido pela presença do substrato para formar o complexo enzima-substrato aqui.